Olá! Segundo o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, feito em dezembro de 2021, mais de 116 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil. O número engloba pessoas que não se alimentam como deveriam, com qualidade e em quantidades suficientes. Para a gente conversar a respeito desse assunto, segurança alimentar, nós estamos recebendo Luciana Quintão, presidente da ONG Banco de Alimentos, e Mônica Spinelli, professora adjunta da Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutora em Saúde Pública. Muito obrigado pela presença de vocês, sempre um prazer tê-las aqui. Luciana, Mônica. Obrigada. Olá, Mônica, tudo bem? Prazer estar aqui também. Com certeza é um assunto importante para que nós possamos focar aqui. E nós temos duas especialistas. Para a gente começar, eu gostaria que vocês dessem um parâmetro sobre o que é, na verdade, segurança alimentar e o que ela abrange. Então, podemos dizer, né, que segurança alimentar, ela é um direito que as pessoas têm a qualquer tempo ao acesso, tanto físico quanto social e econômico, de alimentos seguros e saudáveis, tanto do ponto de vista dietético ou nutricional, né, como vocês queiram dizer, ou mesmo de preferência alimentar. Então, as pessoas deveriam ter acesso pleno ao alimento a qualquer momento. Então, por definição, seria isso. Agora, a abrangência é muito ampla, como eu falei, é o direito ao acesso social, físico e econômico, né? Então, a abrangência deste direito é muito ampla. Fique à vontade também para falar um pouquinho a respeito, Luciana. Assim, eu só somaria, concordo com ela em número, gênero e grau, né? Lembrando que o direito à alimentação, ele só foi realmente colocado na Constituição em 2010, né? Apesar da gente falar muito sobre direitos humanos, essa alimentação não constava ali na nossa Constituição, né? O que é, na minha opinião, um absurdo muito grande, né? Mas, na minha opinião, a segurança alimentar, além de tudo que a professora Mônica trouxe, para mim é um estado em que a pessoa tem condições de se alimentar sem perder os outros direitos básicos, como também a moradia, a saúde, a educação, né? Então, é todo um conjunto de coisas, porque se a pessoa consegue só comer ali para sobreviver, talvez, na definição, ela não esteja em segurança alimentar, mas ela certamente estará, porque ela tem que ter todo um contexto para poder se alimentar, até uma casa para cozinhar, uma casa para dormir, enfim. Bem colocado, né? Por isso que entra nessa questão do econômico, social, porque realmente é tudo. Se você não tiver uma coisa, não adianta ter a outra, né? É o que a Constituição em si garante tudo isso a todos, né? Exato. E no início do programa, né, a gente falou uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente até repetir aqui para os nossos telespectadores: 116 milhões de brasileiros não se alimentam adequadamente. Entre esses, tem também a fome. Muitos desses passam fome. Então, isso é uma coisa importante para a gente falar a respeito, né, de como essas pessoas podem ter acesso a alimentos saudáveis, alimentos nutricionais. Quais políticas existem para que todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação mais adequada? Eu acho que esse número realmente ele é um número alarmante. 117 milhões de brasileiros significa que hoje, a cada 2 brasileiros, 1 vive em insegurança alimentar, né? Seja insegurança alimentar leve, moderada ou aguda, que é aquela que as pessoas denominam realmente fome, né? Insegurança alimentar leve, você começa a trocar alimentos, né? Não se alimentar tão saudavelmente, porque o dinheiro é custo, né? Na insegurança alimentar moderada, você passa a pular algumas refeições, e na insegurança alimentar aguda, você já fica sem comer um dia ou mais dias, né? E hoje nós temos 20 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar grave, 25 milhões em insegurança alimentar moderada e 73 milhões
de pessoas vivendo insegurança alimentar leve, ou seja, a situação é muito grave. Pensando aqui na questão macroeconômica, o que a gente poderia fazer para as pessoas não terem fome, ou não estarem alimentar a todos, seria melhorar na nossa educação, né? Dar uma educação de qualidade, com inclusive educação nutricional, gerar emprego, gerar renda para que as pessoas pudessem comprar os seus alimentos, terem autonomia social, né, econômica para comprar os seus alimentos, uma boa legislação, né, boas políticas públicas, né. Eu acho que todo esse contexto é o que vai poder fazer com que as pessoas, com todas, porque a sua pergunta foi todas as pessoas, né? Então, que todas as pessoas possam se alimentar melhor em quantidade e qualidade. Eu acho que realmente é mudar a nossa forma de estar praticando política, praticando economia, praticando sociedade até, praticando educação. A gente precisa mudar o nosso olhar e realmente trabalhar para aquilo que importa, que é o bem das pessoas, né? É o cuidado com as pessoas e o meio ambiente, além de todo o resto, né? E eu sei que nós estávamos conversando antes, a Mônica estava trazendo alguns outros tipos que são complementares, né, mais objetivos, né, de projetos, né, como aleitamento materno, né, Mônica, e são coisas que também ajudam bastante. Eu tenho um estudo aqui da ONU que eles falam de 2021, 55% da população brasileira em insegurança alimentar. Então, é da ONU deste ano não, né? Já mudamos para 2022. Mas é muito recente e então é mais da metade da população brasileira, que eu acho que foi uma situação também decorrente até da própria Covid, que talvez nós vamos falar depois, mas... Então, assim... A Luciana falou em legislação, na verdade eu acho que legislação, tudo isso nós temos. O problema é que o papel aceita tudo, então o problema maior seria que a legislação fosse realmente cumprida, que houvesse maior integração entre os programas, né? Então, eu acho que o Brasil tem avançado nisso, eu tenho muitos anos de formada e eu acho que quando eu me formei, nós não tínhamos quase nenhuma política assim, muito efetiva de alimentação, política pública, depois veio a de aleitamento materno, a de merenda escolar, teve uma época que teve uma política maior em função da gestante, porque a gente sabe que com todas as frutas, verduras que nós temos, a vitamina A ainda é um problema no Brasil. Então, depois, em 76, nós tivemos o programa de alimentação do trabalhador, que ele pega milhões de pessoas, né, garante a condição de pelo menos uma alimentação boa diariamente para milhões de trabalhadores no Brasil. Então, assim, temos muita coisa, mas programas isolados, nem sempre concatenados, e que não dão direito ao acesso universal. Então, nem todos vão ter o direito, né? A alimentação do trabalhador, se a pessoa não trabalhar, ela não tá inserida aí, assim como ela pode não estar inserida no programa de merenda, enfim. São ações que que são ótimas, mas que têm alguns grupos sociais que escapam de todas essas condições. Então, isso também dificulta, né? Uhum. E lembrando da merenda escolar também, né? Que muita criança tem a refeição principal dentro da escola, né? E a gente sabe também que as crianças na segunda-feira rendem menos porque muitas vezes não tiveram uma alimentação adequada no final de semana. Mas É um quadro que chega a preocupar, né? Você saber que as crianças têm que ir para a escola para se alimentar. E isso aconteceu muito, né? É um desvio de função da escola, né? Exatamente, um desvio de função, e aconteceu muito isso na questão, né, da Covid, quando as crianças ficaram sem aula, muitas mães, muitos pais não tinham o que dar de alimento para essas crianças, porque a escola, na verdade, funcionava, como disse a Mônica, né? Com um desvio de função. Lembrar também que a Mônica é especialista em nutrição, né?
além de ser professora especializada em saúde pública, tudo que ela está falando, a gente percebe que realmente a nutrição é fundamental e muito importante. A gente vai entrar num outro tema aqui, que é um tema importante, e exatamente nesse contexto, né? Mas, agora, saber da Luciana, como que a ONG Banco de Alimentos atua e quem ela ajuda. Mas antes eu vou pedir para a Luciana aguardar um pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta já abordando esse tema de banco de alimentos, que é muito importante. Claro que sempre agradecendo, não é? As nossas convidadas, tratando de um tema que é muito importante e fundamental. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com o nosso Decisões e Argumentos.